pessoas... Você toca agora num ponto e nós estamos falando de um aspecto muito importante, que é a questão da inclusão dos deficientes. E o Brasil é um expoente nos Jogos Paralímpicos, né? Nós temos atletas aí fantásticos e hoje o Brasil se coloca como um dos expoentes mundiais em relação a isso. Esperamos, né, que com esse processo nós também consigamos dar as mesmas ou melhores condições para as pessoas deficientes no aspecto social pleno, né? Ou seja, nas nossas cidades, nas condições de inclusão efetiva na sociedade, né? A acessibilidade realmente ser colocada em condições de que as pessoas se sintam bem, né? Para além da condição do esporte. É o esporte dando um exemplo de como isso pode acontecer. Eu colocaria uma última questão, que seria o desenvolvimento do espírito voluntário. Tomado no seu princípio como uma atividade amadora, tudo que envolvia a atividade olímpica, ela era realizada de forma amadora e voluntária. Então, árbitros, atletas, técnicos, né, de uma forma geral. Embora haja um processo de profissionalização bastante intenso naquilo que se refere à parte técnica, né, dos atletas, dos técnicos, tudo aquilo que move a festa olímpica, que são os Jogos Olímpicos, é feito pautado no voluntariado, não é? O que isso significa? Que há uma apropriação desses valores para esse trabalho voluntário. Porque você imagina o que são essas pessoas. Nos Jogos de Pequim, estima-se que tenham sido 40 mil pessoas a trabalhar como voluntário nos Jogos. E a gente vai ter os Jogos Olímpicos no Brasil em breve. Olimpíada e Copa do Mundo. Mas principalmente nos Jogos Olímpicos, o trabalho do voluntariado é aquilo que sustenta os Jogos Olímpicos. Então, fica imaginando que as nossas atividades pedagógicas, as nossas atividades com as crianças e os jovens de uma forma geral, é também uma forma de preparar esses voluntários para aquilo que virá acontecer em 2016. E veja, não como mão de obra barata, não é isso. Porque aqueles que trabalham, eles recebem conhecimento e capacitação para poder ser um representante do espírito olímpico nos Jogos Olímpicos, não é? Então, carregar a cestinha com o uniforme dos atletas, estar no aeroporto recebendo o turista, oferecer informação a quem está no estádio, enfim, aquilo tem que ser significado. Aquilo não é uma prática simplesmente alienada, porque isso uma placa pode fazer. Mas essa pessoa que recebe o espectador, a pessoa que recebe o atleta, enfim, as milhares de pessoas, milhões de pessoas que acorrem até o local onde isso acontecerá, se ela não tem a apropriação dos valores, tudo isso perde o sentido. Isso, Kátia, exatamente. Mas o voluntariado também tem direitos e deveres. Você poderia falar um pouquinho só para a gente sobre isso? Então, é possível falar em direitos e deveres na medida em que esse voluntário, ele se apropria dos valores. Então, quais são os direitos do voluntário? Não é? Poder participar dessa atividade, é poder assistir aos jogos, é receber treinamento, é receber uniforme, não é? Em contrapartida, seus deveres são estar aonde ele foi designado, respeitar as normas que regem essa atividade, tratar com respeito, né, essas pessoas que são recebidas. Então veja, é um processo de fato de capacitação que envolve mais do que apenas o exercício de uma função, mas é o exercício da função dentro de um contexto maior, que é esse universo de atividades e de valores que não pode ser simplesmente jogado como uma competição. Muito bem. Chegamos então ao final do nosso tema e vou deixar a palavra aberta à Kátia para que faça suas considerações finais. Veja, se nós conseguirmos trabalhar com os valores olímpicos de forma prática e não apenas como um tema teórico, eu penso que nós podemos avançar muito, tanto na educação das nossas crianças,
como na discussão sobre o olimpismo no Brasil. Kátia, muito obrigada. Espero que todos tenham gostado e que tenham aí então um processo formativo e o desenvolvimento de um recreio nas férias extremamente positivo e que levem os valores olímpicos até as nossas crianças. Kátia Rubio, psicóloga, professora associada da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. Mestra em Educação Física pela Escola de Educação Física e Esportes da USP. Doutora em Educação pela Faculdade de Educação USP, coordenadora do Centro de Estudos Socioculturais do Movimento Humano, da Escola de Educação Física e Esportes da USP, docente dos programas de pós-graduação da Escola de Educação Física e Esporte da USP e da Faculdade de Educação da USP, editora da Revista Brasileira de Psicologia do Esporte, bolsista Produtividade em Pesquisa do CNPq.